Olá, hoje a Universidade Aberta tem um convidado ilustre. Vamos bater um papo sobre o panorama regional com o deputado estadual, presidente do PT e ex-prefeito de Araraquara, o Edinho Silva. Edinho, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Nádia, é uma alegria muito grande estar mais uma vez na TV Área e agora participando com você da Universidade Aberta. E parabéns, né, Uniara, por estar investindo na consolidação desse espaço e parabéns a você, né, pelo seu trabalho, por tudo que você tem conseguido desenvolver de temas de interesse da nossa região, da nossa cidade, na Universidade Aberta. Obrigada. Edinho, para começar, eu queria falar sobre o crescimento do interior do estado de São Paulo. A gente sabe que o interior está em franca expansão, né? Na sua opinião, qual que é a projeção desse cenário para os próximos anos? Eu penso que o Brasil, Nádia, vive um bom momento, né? Esse ano, por mais que tenham criticado que o PIB tenha crescido menos de 3%, que era a expectativa, ficou em 2,5%, mas mesmo assim eu prefiro um crescimento sustentável, é um crescimento da economia onde você tenha controle sobre a inflação, onde você cresça de forma organizada, com a infraestrutura dando conta desse crescimento, que é um crescimento desordenado, desorganizado, os nossos portos não conseguindo dar conta desse crescimento, os aeroportos também não. O Brasil ele está crescendo com planejamento, né? E eu penso que esse é o grande mérito que foi do governo Lula e hoje é do governo Dilma. É crescer investindo na infraestrutura para escoamento da nossa produção, investindo pesado na formação da nossa mão de obra, criando perspectiva para a nossa juventude, ampliando as universidades, ampliando os cursos técnicos, e significa que, um exemplo, ano que vem nós podemos chegar aí a 4,5% de crescimento do PIB, pelo menos está planejado para isso. Mas você não vê nenhuma desorganização de nenhum setor, desabastecimento. Então eu acredito muito nesse modelo. Consequentemente, a economia mais forte do Brasil, que é a economia do estado de São Paulo, vai crescer junto. Acaba acompanhando, né? E penso que o interior de São Paulo vive um momento excepcional. Araraquara vive um momento excepcional. Outro dia até eu participava de uma entrevista e eu dizia que não dá nem para comparar, um exemplo, a cidade que eu peguei em 2001, quando eu fui prefeito, da Araraquara que nós estamos vendo hoje, né, do ponto de vista da economia, do aquecimento, do desenvolvimento das novas âncoras econômicas. Nós temos, evidentemente, que olhar para que a cidade não se desorganize, para que o planejamento urbano dê conta desse crescimento. E do ponto de vista regional, nós temos que resolver alguns problemas, na minha avaliação. Um deles é a questão da política de pedagiamento, que hoje é um entrave para o desenvolvimento econômico. Porque quando um empresário ele põe na ponta do lápis quanto custa para um produto da nossa região chegar no Porto de Santos ou no aeroporto de Guarulhos, é muito imposto em cima. Ele vê que encarece o produto. E hoje a logística, do ponto de vista do sistema de produção, é tão importante como a matéria-prima, como a tecnologia, como a mão de obra, é um fator importante. Você acredita que essa é uma das áreas que precisam ser melhor desenvolvidas agora aqui no interior? Tem que mudar a política de pedagiamento do Estado. A nossa região sofre, nós temos regiões que sofrem mais do que nós. Nós temos, por exemplo, regiões do estado de São Paulo, né, você pega a região de Araçatuba, ali a região de Andradina, Presidente Prudente, nós estamos tendo um esvaziamento econômico.
né? As regiões, as cidades, né? Essas regiões têm um declínio da sua participação no PIB do estado de São Paulo e tem também um esvaziamento populacional. Migra-se para grandes centros. Como você não atrai investimentos, a juventude acaba em busca de novas perspectivas, né, ou de perspectiva de vida, acaba indo para a capital de São Paulo, ou para a região metropolitana de Campinas, região do Vale do Paraíba, ou para a Baixada Santista, onde a economia está mais forte, né? Os investimentos estão acontecendo. Então, eu penso que o Estado de São Paulo tem que repensar a política de pedagiamento para que a gente possa ter um crescimento econômico sustentável em todo o Estado. Porque senão você tem ilhas, que eu chamo ilhas de excelência, né? Você tem, o que adianta você ter a região de Campinas crescendo absurdamente, de forma absurda? Você tem o Vale do Paraíba crescendo de forma absurda, você tem a Grande São Paulo crescendo, né? Você olha, você vê o investimento aos olhos, né? Você vê, cada vez que você passa nas rodovias do entorno da Grande São Paulo, no Rodoanel, você vê em todo lugar aparecendo investimentos novos. Mesmo a Baixada Santista e outras regiões do estado de São Paulo, você tem um esvaziamento. Portanto, você vai concentrar riqueza, consequentemente, você vai concentrar a população. Concentrando a população, você intensifica os problemas urbanos, né? É complicado, né? O ideal é que todo mundo cresça de forma equânime, que todas as regiões do estado de São Paulo se desenvolvam. Com relação à nossa região, o que você acredita que seja o diferencial daqui da região de Araraquara? Primeiro, eu não tenho nenhuma dúvida, Nádia, que nós conseguimos diversificar a nossa economia. Quando eu fui prefeito, eu dizia que nós tínhamos um grande desafio. A nossa economia não poderia ficar ancorada apenas na agroindústria da cana e da laranja. São âncoras econômicas importantíssimas, né? Mas nós não podemos ficar na dependência apenas de duas âncoras. Nós tínhamos que diversificar a nossa economia. E isso se deu, né? Nós tivemos a recuperação do parque metalúrgico que estava em declínio, né? Hoje o nosso parque metalúrgico é muito forte, principalmente na área de bens de capital, né? Nós estamos produzindo aquilo que, por exemplo, o PAC do Brasil, né, que é um programa de aceleração do crescimento, tem pedido. Então, nós estamos com empresas investindo pesado, né, produzindo equipamentos para tudo aquilo que o PAC tem priorizado, que é a área de infraestrutura e energia. Nós conseguimos também que o setor têxtil se recuperasse, e se recuperou de forma brilhante, né, voltou a ser uma âncora econômica importante. O setor logístico, que já é e vai continuar sendo, né, talvez o setor mais promissor da nossa região, e a área de TI. Todo mundo dizia que eu estava maluco ao trazer um polo de TI para Araraquara. Não, mas porque onde desenvolve tecnologia é São Carlos. Eu até brincava, deixa São Carlos produzir ciência e nós vamos produzir empregos e riqueza, né? Eu acho que as cidades se complementam. Trouxemos um polo de TI para cá, inclusive o presidente Lula inaugurou, né? A primeira indústria de software de Araraquara foi a da IDS, né? que funcionou durante muito tempo lá na IESA. E hoje nós temos um polo de TI em franco crescimento. Então, nós estamos com uma economia diversificada, e essa economia diversificada faz com que Araraquara esteja aí no caminho, né, na onda do crescimento econômico nacional. Né? Com relação ao Araraquara, a gente sabe que você já conseguiu diversas verbas aqui para a cidade, e mesmo estando lá na Assembleia, né, Legislativa do Estado, você ainda mantém uma ligação com a cidade. A intenção é continuar mantendo e nutrindo essa relação, Edinho? Tem jeito, eu moro em Araraquara, né? As pessoas, inclusive, às vezes até para te queimar, né? Porque na política tem essas coisas, a parte ruim da política, diz, o Edinho mudou de Araraquara. Enfim, para tentar queimar você, né? Eu moro em Araraquara, eu crio meus filhos com a Andréia aqui, moro no Jardim Imperador, né, onde eu fui criado. Os meus filhos, né, se criam aqui é a minha cidade, é a cidade onde eu e a Andréia criamos os nossos filhos. Eu fico, evidentemente, pelas minhas atribuições, fico na Assembleia, né, durante a semana. Por ser presidente do PT, ainda viajo, né, alguns dias, inclusive pego boa parte do meu final de semana. Eu só tenho procurado não ter agenda aos domingos. Aos domingos eu estou em Araraquara com a minha família, tenho procurado. Muitas vezes eu tenho que abrir exceção e acabo tendo agenda de domingo.
Então, eu sou, todo mundo sabe, se ser bairrista é defeito, eu tenho um defeito grave. Eu sou bairrista, tudo que eu olho de oportunidade, às vezes eu estou em Brasília, eu ouço algum programa, algum projeto, às vezes eu estou em São Paulo, a primeira coisa que eu penso, olha, o que Araraquara pode ganhar com isso? Então a minha cabeça está o tempo todo voltada para Araraquara, mesmo eu sendo presidente estadual do PT, eu tive voto em mais de 500 municípios do estado de São Paulo, né, porque eu tive, graças a Deus, agradeço ao povo de Araraquara e a região, eu tive 185 mil votos, muitos deles espalhados, então eu tenho que trabalhar pelo estado todo, mas é claro que a minha prioridade é Araraquara, é a região. Esse ano nós conseguimos trazer para Araraquara 6.700.000 para criar um centro de imagens para Santa Casa. Essa é a minha pergunta para o próximo bloco, Edinho. Vamos dar uma pausa. Vamos lá. Daqui a pouquinho a gente volta. Universidade Aberta volta já já. Transferência Uniara. O melhor corpo docente, mensalidades fixas e imbatíveis. Adaptação gratuita, descontos para pós-graduação. Pare, compare, mude. Vagas limitadas. Informações www.uniara.com.br ou 0800 556588. Universidade Aberta está de volta e hoje a gente está conversando com um entrevistado ilustre, o Edinho Silva. Ele que é deputado estadual, presidente do PT e ex-prefeito daqui da cidade de Araraquara. Edinho, no bloco anterior a gente estava falando sobre as verbas, as suas conquistas aqui para a cidade de Araraquara. O que você, falando especificamente da cidade, o que você acha que precisa ser melhorado aqui na região, na cidade, desculpa? Não, eu penso que Araraquara, Nádia, vive um bom momento, como eu disse, né? Se a economia da cidade vai bem, a arrecadação vai bem, portanto você tem verba para investimento. Se você cuida bem do custeio, não perde não deixa o custeio sair da tua mão, as rédeas, que a máquina pública ela é complicada. Se você bobear, a hora que você vê, você perdeu totalmente o controle. É uma cidade fácil, em termos, né, de ser governada. Porque é uma cidade que tem... O que é, para a gente entender, tem muita pressão em Araraquara. O padrão de Araraquara, o padrão de vida é alto. Né? É uma população que exige. E isso não é ruim. Por quê? A população não deixa... se a saúde começa a desandar, o pessoal reclama. Se a educação tem algum problema, reclama. Se a manutenção da cidade tem problema, reclama. Se o transporte desorganiza, reclama. Isso não é negativo. É participativo, né? Exato. Por exemplo, eu implantei orçamento participativo. Todo mundo dizia, mas isso é maluquice, você vai abrir a caixa da demanda. Foi uma das experiências mais ricas da minha vida, porque eu ia para os bairros, a população chegava lá e pedia 10 coisas. Eu dizia, olha, é uma só. Né? Quando vocês estão eu dava exemplos, né? Quando você está na sua casa, você olha, você tem que trocar a geladeira, o fogão, a porta. Você tem que escolher. A prefeitura não é diferente, não tem uma maquininha de fazer dinheiro. Então é muito interessante. Agora, o que eu penso que é o grande desafio de Araraquara? Araraquara não pode se desorganizar. Eu penso que Araraquara viveu um período interessante da sua economia, na década de 70. Com a implantação do pró-álcool, nós tivemos uma reviravolta na economia de Araraquara. E efetivamente a cana se consolidou como uma âncora econômica importante. Depois veio a laranja. Araraquara saiu, né, o suco de laranja era algo marginal na nossa economia e se tornou algo fundamental. Nós tivemos um fluxo muito grande de migração e Araraquara se desorganizou do ponto de vista urbano. Nós tivemos bairros que não respeitaram as áreas de mananciais. Hoje, por exemplo, a represa municipal de Araraquara corre risco de sumir, porque você teve muito parcelamento de solo na cabeceira do rio.
né? A represa das Cruzes, se a gente não cuidar, ela vai sumir, ela vai desaparecer. E ela é uma fonte de água, hoje é a principal fonte de abastecimento de água da cidade. Nós tivemos muitos bairros sem infraestrutura, portanto, eu tendo a dizer que foi um crescimento desorganizado. Bairros, do ponto de vista urbano, de baixa qualidade, ruínas estreitas, um aglomerado, uma coisa que não era padrão de Araraquara, né? O novo plano diretor restabelece um bom padrão de desenvolvimento urbano. Eu penso que esse é o maior cuidado que Araraquara tem que ter. Nós não podemos deixar que esse crescimento econômico que Araraquara vive hoje desorganize a cidade. Que a gente tenha, por exemplo, parcelamento de solo, aglutinação urbana, né? Eu sempre penso que a melhor forma de se desenvolver do ponto de vista urbano uma cidade é você não ter, por exemplo, regiões, uma segmentação, né? Você permitir que a cidade cresça de forma uniforme. Entendi. Então você não tem um grande aglomerado urbano que ali você não tem escola que dê conta aquele aglomerado urbano, você não tem posto de saúde, você não tem transporte urbano que dê conta, você não tem rede de abastecimento de água. Ou seja, você criou um problema. Se o crescimento for equilibrado, organizado pela cidade toda, você pode crescer o tanto que você quiser, que a cidade vai dar conta. Eu tinha uma grande preocupação, e no final do meu governo eu consegui, graças ao presidente Lula, que nós antecipássemos o plano de investimento, por exemplo, do DAI. Né? O DAI antecipou o seu plano de investimento em quase 20 anos. Então nós tivemos um investimento pesado em perfuração de poços, melhoria da nossa rede. Então, ou seja, melhoramos muito a estação de tratamento de esgoto. Então, água e esgoto, que são questões fundamentais, Araraquara está razoavelmente equilibrada. Agora, se você aglutinar a população toda numa região, isso vai se desorganizar. Então, eu acho que o nosso maior desafio é do ponto de vista urbano. A economia vai bem, Araraquara está bem, nós fomos a primeira em qualidade de vida, hoje somos a terceira do Brasil. Nós não podemos perder isso. Se nós olharmos para isso com muito cuidado, eu não tenho nenhuma dúvida, Araraquara vai crescer, vai se desenvolver e vamos manter a qualidade de vida, que é o mais importante. Que desde a década de 70 era o que era mais prezado na cidade, né? Que era como falava-se que Araraquara era uma cidade muito limpa, muito arborizada. Nádia, o que eu penso que é interessante? Eu ficava muito... eu tinha uma certa irritação quando dizia assim,